Uma discussão sobre a arte contemporânea e o mercado de arte na atualidade. E a relação cada vez mais tensa e intensa entre aquilo que chamamos de arte e o que consideramos como não sendo artístico. São temas discutidos no programa de hoje, com dois artistas acima de qualquer suspeita. O ator Emílio de Mello, diretor da peça Arte, fala sobre o espetáculo que mostra como um quadro completamente branco e que custou uma quantia exorbitante pode ameaçar a amizade de longa data entre três amigos. E a escritora e artista visual Laura Erber comenta seu primeiro romance, Esquilos de Pavlov, que junta fotografias à escrita, criando um encontro desencontrado, mas bastante instigante, entre palavra e imagem. Laura é autora de um ensaio e 4 livros de poesia. Seus trabalhos de arte visual foram exibidos em vários museus e centros de arte no Brasil e na Europa. Laura é nossa convidada em Cidade de Leitores, que começa agora. Laura Erber, é um maior prazer ter você aqui conosco. Adorei o seu romance, seu primeiro romance, Esquilos de Pavlov, porque além de ter uma prosa gostosa, ser uma história instigante, ainda tem as fotografias, as imagens, né, que criam umas outras histórias, então dá vontade até de ler o livro de novo. Nós vamos falar sobre isso no decorrer do programa. Antes, eu queria saber qual foi a sua grande motivação para escrever um romance. Você que já tem 4 livros de poesia, é artista visual, com muitas exposições. Como é que você arranjou tempo e o que motivou isso? Esse livro, ele surgiu, né, aos poucos, na verdade, a partir primeiro de uma experiência minha como artista visual, em situações de residência artística. Eu fui bolsista em alguns lugares na Europa e depois de um tempo já vivendo fora desse esquema e eu comecei a tentar pensar sobre isso, mas não queria, vamos dizer, abordar isso desde fora. Eu queria pensar também, enfim, as questões afetivas, uma certa crítica íntima, né, desses problemas, daquilo que surge nessa situação de vida. O livro conta a história de Ciprian Momolescu, um artista plástico romeno, né, e suas andanças pela Europa, entre uma residência artística e outra, suas vivências. De onde surgiu esse personagem? Eu estava tentando fazer pequenas prosas que tratavam dessas situações artísticas e aí, de repente, surgiu esse nome, e esse nome foi se configurando como uma voz narrativa, e realmente aí eu consegui articular também essas dúvidas, esses materiais, assim, a partir, né, dessa nominação aí. E você articula bem, tem a história do Cipriano, ele fala da história dele na Romênia, não é? Da família dele, que é muito interessante, e tem também as histórias de vivências como artista residente. Você foi, não é? Fez residência artística na Europa, em vários países, França, Bélgica, Alemanha, foi isso, em Cuba também. Né? O quanto dessas experiências estão ali nas vivências do Cipriano? Eu acho que talvez não tanto as experiências, mas essas contradições que a gente enfrenta nesse modelo de criação, que é um modelo de vida, né, de vida criativa, de vida artística. Então, foi muito prazeroso criar esse jogo de memória dessa personagem, também por um interesse meu justamente na passagem, né, desses contextos, né, enfim, do qual faz parte o personagem, do comunismo para o pós-comunismo, que é a passagem, como é que se deu a entrada na arte contemporânea para os artistas, né, desses países. É muito diferente de um país para outro. E há toda uma relação também, né, da Europa, vamos dizer, ocidental, né, no sentido de absorver
esses artistas do leste europeu, que também é uma coisa bastante específica que, para quem não viveu essas experiências de residência artística na Europa, isso é um pouco invisível, mas isso é muito importante no contexto da arte contemporânea. Então, nossa, foi uma informação assim, de valor inestimável, né, para o leitor do seu livro. Essas cores te tocam! Sim, essas cores me tocam. Essas cores te tocam, Ivan! Sim, essas cores o tocam, ele tem o direito. Não, ele não tem o direito! Como ele não tem o direito? Ele não tem o direito! Eu não tenho direito? Não! Olha aqui, ô Marcos, você devia procurar um médico, viu? É, porque você não tá nada bem, sabia? Olha só, ele não tem direito de dizer que essas cores o tocam, porque é mentira! Essas cores não me tocam. Não tem nenhuma cor ali! Você não vê nada! E elas não te tocam! Um é um médico dermatologista, separado, tem uma relação um pouco mais aberta com a vida, assim, ele está mais permeável às mudanças, né, que acontecem na vida dele e no mundo em geral. Tem um outro que é mais tradicional, que é mais rígido nos pontos de vista, que é o Marcos, preza a tradição, né, os costumes. E o outro, que é o Ivan, que é o menos bem-sucedido deles, né? É um cara que até hoje, com quase 40 anos, não arrumou um emprego, não tem uma profissão específica, vai se casar, e é um cara muito mais aberto, no sentido ele não tem muito dogma, então ele gosta de um jeito, gosta de outro jeito, passa o dia, ele pode mudar de opinião, isso para ele não é um problema. Vamos jantar! Vamos jantar. É, melhor. Sérgio conhece um restaurante chinês ótimo. Você acha muito gorduroso. Acho um pouco gorduroso, mas eu quero Se experimentar. você acha muito gorduroso, nós podemos ir em outro lugar. Não, eu disse que eu quero experimentar. Nós só iremos a esse restaurante se for do agrado de todos. Senão, não iremos. Você quer comer comida chinesa, Ivan? Eu faço o que vocês quiserem. Emílio Melo, em linhas gerais, qual é a trama da peça Arte? Bom, são 3 amigos, né, que se encontram e um deles resolve comprar um quadro bastante polêmico, né, que muita gente vê como um quadro branco e ele vê como uma obra de arte, um quadro raro, assim, fazendo parte de uma tendência de um pintor específico. E a partir dessa compra, né, gera uma discussão entre eles e aí eles começam a entrar em questões que são muito pertinentes a amizades, né, de longo tempo, que são as diferenças, né, trabalhar com as diferenças, respeitar as diferenças. Eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. Ei! Vamos nos acalmar. Vamos nos acalmar. Não tem razão nenhuma pra gente brigar. Muito menos por causa de um quadro. Por que você acha que a Yasmina Reza escolheu justamente uma obra de arte contemporânea, esse quadro branco, como assim um gatilho para acionar esse conflito entre os amigos? Pois eu acho que é um gatilho para acionar a questão da diferença mesmo, do gosto, né? É que a arte contemporânea hoje em dia, as artes plásticas, elas são bem mais polêmicas, né? Você vê coisas e fala assim, nossa, várias vezes eu vejo, isso é arte. Uma vez eu estava numa escola de belas artes com um amigo meu que fazia escola de belas artes e vi assim uma tesoura enterrada numa dessas espumas, sabe essas espumas que ficam de poliuretano? E aí eu olhei assim e falei, o que é isso? Ele falou, não mexe não, que pode ser uma obra. Mas poderia ser o resto de alguma coisa. O cenário que estava sendo ainda terminado. Exatamente. Então, dependendo do ponto de vista, aquilo pode virar uma obra ou não. Não se coloca moldura num quadro desse, sabe? Ah, não! É recomendação do artista, inclusive. Não deve haver nenhuma interrupção. Tem um contorno aqui, ó. Ah, é? Em volta dele. Aqui, chega aqui. Chega. Olha aqui. Olha que maravilha. Tá vendo? Que delicadeza. Olha. Percebe? Ah, sim, é esparadrapo. Laura, o protagonista de Esquilos de Pavlov, o artista plástico, Cipriano Molesco, é romeno.
Você tem um conto publicado aqui na Granta dos melhores jovens escritores brasileiros, que é também passado na Romênia, né? Você é autora de um ensaio sobre um poeta romeno, que é Gerasim Lucar. Eu não sei se eu estou falando certo. Sim, pode ser. Eu sei como fala o nome dele. Bom, vem de onde essa sua relação com a Romênia? E de quando, né? Vem mesmo desse interesse pelo Gerasim Lucar, porque eu recebi uma outra bolsa e fiquei um tempo em Paris para fazer um trabalho de vídeo sobre... eu tentava articular a morte, o suicídio do Gerasim Lucar. Ele se suicida em 94 no Sena, com textos dele dos anos 40, em que ele cria uma espécie de teorização do suicídio como uma espécie de potência vital. E nesse momento eu fui aos arquivos dele em Paris e, mesmo ele tendo rejeitado toda essa humanidade, eu tive um interesse de também querer saber o que era isso. E como eu tinha amigos lá, eu resolvi fazer uma parte da pesquisa lá, inclusive gravar os poemas que ele escreveu em romeno, lá com alguns amigos, e aí comecei a entrar um pouco mais dentro desse meio. Há também, assim, um pouco alguma coisa que pode parecer um pouco leviana, mas, assim, há um interesse meu, assim, desse fetiche dessa sonoridade da língua romena. E, enfim, então, assim, a minha relação de interesse realmente parte daí, a se contar. Entendi, muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a arte contemporânea como tema no teatro e na literatura. Até já. Voltamos com Cidade de Leitores. O nosso assunto hoje é a arte contemporânea e o mercado de arte como tema na literatura e no teatro. O diretor Emílio de Mello fala sobre a peça Arte, em que pontos de vista diferentes sobre uma tela levam 3 amigos a falar de si, de seus medos e do sentimento que os une há tantos anos. E Laura Erber fala do seu livro Esquilos de Pavlov. O romance entremeia a escrita com uma coleção de fotos que dialogam com a narrativa. Laura, qual foi a sua intenção ao juntar romance e fotografia? Olha, assim, bom, inicialmente, assim, não era uma intenção, era um exercício de testar um pouco também até onde poderia me levar a carga ficcional das imagens, né? Eu trabalho com imagens e algumas vamos dizer, das historietas, né, ou dessas pequenas fábulas contemporâneas que aparecem no livro, elas foram desencadeadas pelas imagens. Agora, essas imagens você já tinha, colecionou, foi buscar pesquisar para o romance, como foi? Eu tenho um certo arquivo, assim, caótico de imagens. Em geral, quando viajo, vou ao mercado de pulgas e compro imagens. Mas, ao longo da escrita do livro, depois que eu tinha, assim, um pouco essa coleção inicial, eu comecei a criar um arquivo para o livro. Então, tem um amigo que é um fotógrafo bielorrusso, que mora na Bélgica, enfim, de que eu gosto muito das fotografias. Ele não é um fotógrafo... ele não se apresenta ainda como um fotógrafo profissional. Enquanto você fala, eu vou mostrar um pouco. Sim. Eu esqueci de mostrar, eu falei tanto nas imagens e elas são tão interessantes. Sim, fala do seu amigo. E, enfim, então, assim, essa coleção foi sendo, assim, também um pouco redirecionada para o livro, mas, enfim, também nesse sentido de fazer um arquivo e daí extrair o que interessava mais. Você está sentindo, você sente a vibração? Sinto um pouco, sim.
Você precisa voltar aqui de dia. É porque a vibração do monocromático ela não acontece com essa luz artificial. Ah, não. Se bem que não podemos dizer que esse quadro seja monocromático. Não. Emílio Melo, o fato de ser um quadro em branco, uma obra de arte, no centro da ação da peça, de que maneira ela determinou a concepção visual do espetáculo? Ah, pois é, bastante. Determinou bastante, porque a minha ideia de fazer esse espetáculo era realmente como se o espetáculo fosse um quadro em branco e onde o público pudesse ver a cor que ele quisesse, que ele pudesse ou que ele suportasse ver naquilo. Então eu sempre tive essa ideia de a gente trabalhar o espetáculo como um quadro. E de repente as pessoas vão ver coisas ali naquele quadro, cenários e até a relação com os figurinos, diferente do que o outro possa ver. Então dá uma certa ambivalência, sabe, para o espetáculo. 200 mil. Uma loucura, né? Não fala. 200 mil, é uma loucura. Pode falar. Que loucura. Que loucura. Ai, meu Deus do céu. 200 mil. E, além disso, os atores funcionam como os técnicos de áudio. Sim. E, né, de luz. Sim, né, trabalham na iluminação ali. A gente está assistindo a peça e está vendo. Eles mesmos operam a luz e o som do espetáculo. Então, eles realmente ficam muito... A mesa de luz e som, ela fica aparente. As pessoas, o público pode ver isso, esse backstage, né? Que geralmente fica escondido, que ninguém vê. Ele fica exposto, explícito, para que a pessoa possa ter realmente essa noção de que os atores ali, aqueles três, estão construindo aquela história integralmente. Você está preparado para rir? Diga. Ivan gostou do Antlus. Cadê ele? Quem? Ivan? Não. O Antrius. Você quer ver de novo? Mostra. Laura, em Esquilos de Pavlov, você cita uma série de nomes de artistas plásticos contemporâneos, com histórias muito interessantes, né? Que você dá, assim, uma de outra da história, assim, um pouquinho. Por que a escolha desses artistas? Mas eu quero dizer que isso é muito rico, porque a gente, né, como leitor, vai procurar saber. E eu conheci artistas que nunca tinham ouvido falar. E essas histórias extraordinárias, algumas, não é? Os artistas escolhidos, né, os artistas, vamos dizer, os artistas que realmente existiram e os artistas inventados por mim aí, vamos dizer que eles teriam essa afinidade de estar pensando o que é a arte, né, e essa relação, eu acho que você citou no início, né, entre o que é arte e o que não é arte, né, e de questionar também a visibilidade, a exposição, a espetacularização. Então eles têm... Esses artistas foram um pouco escolhidos por aí, assim. Muito bem, nós vamos continuar essa entrevista com Laura Erber no próximo bloco, que ainda tem o ator e diretor Emílio de Melo comentando a peça Arte, da dramaturga Yasmina Reza. Até já. Este é o programa Cidade de Leitores, conversando hoje com o ator Emílio de Melo. Ele é o diretor da peça Arte, sua terceira incursão no universo da autora francesa Yasmina Reza. E a poeta, romancista e artista visual Laura Erber, também a nossa convidada. Com uma obra que passeia entre diferentes linguagens, como filme, vídeo, escrita, desenho, fotografia, Laura lançou este ano seu primeiro romance, Esquilos de Pavlov. Laura, o romance foi indicado para o Jabuti esse ano e concorre a outros prêmios, né? Quais são? Ele concorre ao Prêmio São Paulo de Literatura na categoria de autor estreante, com menos de 40 anos. E a sua expectativa para esse livro, para esse romance?
É além do que você imaginava. Você já sabia quando estava escrevendo que você ia fazer um romance assim, que ia lá para as cabeças, como se diz. Olha, Como o popular fala. Não, na verdade, enfim, eu comecei a escrever esse romance, eu estava morando na Dinamarca, fazendo meu doutorado e pesquisando, enfim, um cineasta que foi meu objeto de tese. Então eu escrevi isso no meio de muitas outras coisas, começando a dar aulas. Mas olha só, em entrevistas que eu li, você diz que em certo momento da sua trajetória, o seu desejo de ser artista se divorciou totalmente do seu desejo de fazer arte. Como foi isso? Eu quero saber se isso tem alguma implicância, entendeu, na construção desse romance. Com certeza, eu acho que o livro foi, assim, vamos dizer, uma solução temporária para esse problema, né, que está colocado aí também, né, no próprio romance. Quando eu digo isso, né, que o meu desejo de ser artista se divorciou, né, do desejo de fazer arte, é porque começou a ser um pouco asfixiante para a minha produção ter que atender a essa demanda, né, que é uma demanda de uma feira de arte aqui, etc. Quer dizer, você acaba não conseguindo realmente encarar, enfim, né, enfrentar as questões, né, mais importantes, mais verdadeiras, assim, para o trabalho. Você fica numa produção um pinga-pinga, que eu acho também complicado. Enfim, continuo desenhando, em nenhum momento eu parei de fazer os meus trabalhos artísticos, mas eu parei de fazer num determinado esquema de produção. Eu não adorei o quadro, mas eu também não detestei. Claro, não se detesta o nada, não se pode detestar o invisível. Não, tem alguma coisa ali. Tem o quê? Tem alguma coisa ali, não é o nada. Você tá me gozando? Esse projeto, inclusive, nasceu, né, de uma vontade do Marcelo e do Vladimir, que são amigos de muito tempo, de fazer esse texto da Yasmina, e aí eles me convidaram para dirigir. E eu que já tinha dirigido 2 textos dela, né, O Deus da Carnificina e O Homem Inesperado, fiquei um pouquinho reticente quando veio o convite, porque eu falei, poxa, mais um texto da Yasmina para dirigir, já dirigi 2. Mas o texto é tão bom que ele me seduziu, assim, a vontade dele de fazer esse texto era tão grande que eu fiquei seduzido e na verdade, embarquei nessa viagem com eles e a peça já está em cartaz há 2 anos e meio. É uma obra de arte, tem um pensamento por trás. Um pensamento? É um pensamento. E qual pensamento? É a conclusão de uma trajetória. Ria. Ah, Ivan, peraí, Ivan, você parece um papagaio. Mas esses 3 da mesma dramaturga, você vê um ponto em comum na obra dela? Muito. Eu vejo sempre muito uma questão contemporânea, uma questão pertinente aos dias de hoje e, ao mesmo tempo, tratada com humor. Como eu não acompanho você nesse seu furioso e recente desejo pela novidade, eu me tornei o quê? Aberrante, fossilizado, fechado pro mundo. Tem uma bronca atravessando meu cérebro! Mas você quer um conhaque? Será? Se tiver alguma coisa solta no meu cérebro, você não acha que o álcool pode me fazer mal? Tá bom, você quer uma aspirina, então? Ah, não sei. Será aspirina? E o que é que você quer, então, Ivan? No Homem Inesperado, a incomunicabilidade dos dias de hoje. No Deus da Carnificina, ela fala sobre a educação, sobre a questão da educação dos filhos, né? Como que os filhos são um espelho dos pais. Isso. E no arte tem essa questão das diferenças, né? A questão de você, como você faz para lidar com a diferença do seu amigo, da pessoa que você ama. Você vai se casar com a jararaca. Acabou de perder os seus melhores amigos, que você achava que eram eternos. Ah, então é assim, Então acabou tudo. Foi você mesmo que disse, né, Ivan? Por que a gente se vê se a gente se odeia? Laura Erber, em Esquilos de Pavlov, você abre capítulos que não terminam, você conta histórias que não se fecham, deixa o leitor em suspense em vários momentos do livro. Você pretende continuar essas histórias, dar uma continuidade ao romance? Até já me ocorreu, assim, mas o romance ele tem um tom, né, assim, sarcástico e
e cômico em alguns momentos, que é um exercício, né, assim, constante. Para eu entrar nesse tom, eu faço, né, a todo um exercício aí dessa voz narrativa, e que agora eu me sinto um pouco fora dela, assim, estou, assim, vamos dizer, estou num outro momento, outras escritas, outras experiências, mas nada impede que em algum momento eu venha, assim, a me reconectar com essa voz. Laura, você indicaria um livro para o nosso público? Tem um livro que está traduzido, muito bem traduzido por uma tradutora de poesia, que é a Fabiana Mack. É um livro da Aglaja Veterani, que é uma escritora romena, mas que escreveu na Alemanha, em alemão, que se chama É Porque a Criança Cozinha na Polenta. E é um livro que eu acho que tem um tom que me inspirou muito. É um livro maravilhoso, assim, entre também o poema e a prosa, e que eu indicaria, assim, bastante. Laura Erber, muito obrigada pela entrevista, muito sucesso para você. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço e até a próxima.